A maneira como a moda é criada, consumida e apresentada vem mudando muito e muito rápido ao longo dos anos, principalmente agora com a inteligência artificial. Tudo é muito novo e tudo é muito acelerado, mas a criação de conteúdo continua sendo uma conexão muito forte entre as marcas, os criadores e os consumidores. Para falar sobre essa conexão entre esses três mundos de moda, criação de conteúdo e inteligência artificial, tecnologia, a gente trouxe aqui a Ruama Bechtold. Ela é influenciadora, criadora de conteúdo, fala muito sobre moda com inteligência artificial e também tem milhares de alunas que ela ensina ao redor do mundo a trabalhar com estratégia e com essa otimização da tecnologia, da inteligência artificial junto. Então, Roma, muito bem-vinda. Queria que você Obrigada. contasse um pouquinho pra gente dessa sua trajetória, como que você começou na moda, como que você começou no mercado digital, no- na criação de conteúdo e Uhum. como que trouxe a inteligência artificial para integrar isso também. Tá, então primeiro, tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Então, eu já crio conteúdo, na verdade, se for parar pra pensar, tem anos, né? Sabe, pegar o celular e ver como é que fica, fazer uns testes, assim. Então, eu sempre gostei muito de fazer. E eu sempre fui acompanhando muito as novidades. Então, quando começaram a fazer as transições, sem IA, só no CapCut, eu comecei a fazer também. Então, eu sempre tive essa vontade de fazer, de ir além, assim, sabe? De fazer algo que saísse do comum do que as pessoas já estão fazendo em massa. Então eu queria coisas diferentes. E nisso eu acabei chegando na inteligência artificial. No começo Foi um caminho natural, foi assim. bem natural, porque eu queria fazer coisas diferentes do comum, assim, né? Até hoje a gente consegue fazer muita coisa seguindo o passo a passo, só com o celular, o CapCut, edits, mas quando a gente coloca a IA, a gente consegue expandir muito. Então foi buscando essa expansão que eu falei, vamos ver como é que é isso daqui, vamos ver como é que funciona. E hoje faz parte da minha criação. E a gente estava conversando aqui, né? Você já é influenciadora há mais de 4 anos. Sim. Então, no início, não tinha nem possibilidade de usar inteligência Não. artificial ainda, né? Eu era bem relutante, assim. Hum. Eu lembro que o meu marido, ele sempre pesquisou muito essas coisas. E eu lembro quando ele me falou. Ai, tinha um outro universo também, que é tipo um universo paralelo, que. O Meta? Não, não era Meta. É um nome, assim. Que eu não lembro agora. Deve ser alguma coisa assim. Ah. E ele falava, me explicava, né, como é que funcionava isso, que é um outro mundo, onde as pessoas compravam as coisas e viviam nesse mundo e tal, tal, tal. Eu falei, nossa, nunca que isso vai dar certo. Nunca Sim. que vai ter outra realidade. E daí tinha ChatGPT. Eu detestava ChatGPT. Eu falei, mas da onde que eu vou pegar e vou falar com eles? Eu vou atrás, eu mesma pesquiso. Eu não quero que ninguém me entregue nada. E quando veio pro conteúdo, eu falei, nossa, também nada a ver, assim. Eu tinha medo que a IA fosse me limitar muito, assim, sabe? Tipo assim, vou fazer Aquele só porque medo de todo mundo tirar tá a fazendo. criatividade, né? Então, o meu trajeto pra ir pra criar conteúdo com inteligência artificial foi no momento que eu vi que, tipo assim, que ela poderia me ajudar a ir além. E não que ela poderia ser, tipo, uma muleta pra mim, sabe? Que eu precisaria dela pra fazer um milagre no meu conteúdo. Eu falei, cara, tá muito legal o que eu tô criando agora, mas então tem isso, eu vou ver como é que eu consigo trazer isso pro meu conteúdo, porque eu já faço. Então foi bem. Sim. E aí você sentiu uma mudança muito forte, por exemplo, com relação à escala, velocidade, ao testar mais possibilidades. Nossa, é muito mais fácil quando você tem inteligência artificial, porque ela otimiza muito o processo, né? Então, hoje, quando você olha ali pro meu feed, tem bastante transição, né? Com IA e tal, isso é bonitinho. Mas aí ela ajuda muito no antes também. Às vezes tem um vídeo meu que eu posto que eu não usei inteligência artificial no resultado, mas eu usei no processo. Uhum. Então, ela me ajuda muito na hora de ter ideias, de trabalhar as minhas ideias, de organizar os meus pensamentos. Então, eu clico ali no áudiozinho e vou falando, falando, falando. E daí a IA me entrega alguma coisa que eu vou para um outro ponto. Então, eu vi muito como. Eu trouxe ela muito ao meu favor, assim, sabe? Justamente para pegar o que eu já fazia, que eu já estava fazendo e estabelecer processos e trazer aquela palavra chata de ChatGPT, mas trazer clareza, sabe? Então, ela me ajudou bastante nesse ponto, assim. Sim. E hoje você desenvolveu uma IA própria, um agente próprio para o seu método? Como que isso está funcionando? Dentro do ChatGPT, a gente tem a Nora, que ela é uma ajudante, assim, porque muitas pessoas, que eu senti, assim, das minhas alunas, né, como eu tenho
várias alunas eu sentia essa dificuldade de saber fazer os comandos. Óbvio que mesmo tendo a Nora ali, você precisa saber falar com a IA, mas a Nora, ela tem uma bagagem, ela tem a minha bagagem, assim, né? Uhum. Meio que tudo que... O teu histórico ela foi Exato. absorvendo, né? Então, isso ajuda muito as minhas alunas na hora delas pegarem e colocarem ali o prompt delas, a necessidade delas, elas conseguem ter um resultado melhor do que elas teriam se fosse só entrar no ChatGPT e pedir uma ajuda pro ChatGPT, sabe? Então, eu tenho até a Tulane, uma aluna minha, que ela sempre vem também me falar, assim, as coisas dos trabalhos e tudo mais. Ela fala assim, nossa, essa ideia aqui a Nora me deu, sabe? Então, tipo, é muito legal, porque a gente vê que realmente faz diferença você ter um chat ali que meio que já tem uma bagagem, sabe? E qual etapa desse processo, que você tem o criativo, você tem o desenvolvimento, você tem a versão final, o visual, qual dessas etapas, assim, era o maior gargalo que você sentiu que melhorou com a IA, assim? Com certeza a parte de organizar as ideias, sabe? Porque eu busco muitas inspirações, então eu vejo muitas ideias e eu anoto as minhas ideias, mas na hora de conseguir visualizar, de ter a famosa clareza, eu acabava ficando muito Vai se perdida, perdendo, assim, né? sabe? Eu precisava de um processo muito longo para eu conseguir organizar as minhas ideias, coisa que com a IA facilitou muito mais. Então, a parte ali que vem antes de tudo, ali, de organizar as ideias, nessa parte, ela me ajudou total. Sim. E é um perfil muito criativo, né? As pessoas que têm esse Sim. lado criativo têm essa dificuldade de organizar. É bem E ela normal. ajudou bastante também. Tem essa parte que eu vejo, né, que era o maior gargalo mesmo. Mas na parte de expandir ideias, eu acho que é algo, né, pra quem vê o resultado final, foi algo que ela me ajudou muito, assim, de me ajudar a criar um outro mundo, sabe? De colocar os produtos em outro contexto, que às vezes com o que eu tenho à minha disposição, eu teria que pagar um estúdio, eu teria que perder, às vezes colocar num fundo verde. Eu tenho fundo verde, dá pra fazer? Dá. Mas por eu ter a IA, acaba sendo muito mais prático, então eu faço Mais com rápido. ela. Às vezes eu queria fazer algo que é muito diferente do mundo real ali, eu posso só dar um comando e ela faz, assim, sabe? Então, com certeza nisso ela também me ajudou bastante. E essa parte do visual, ela vem cada vez mais saturando o consumidor, né? Que antes ele tinha toda aquela experiência de loja física, Uhum. a vitrine, o visual merchandising do ponto de venda. Mas com essa mudança para o e-commerce, para o mundo digital, para o Instagram e o próprio TikTok Shop também, automaticamente esse visual ele vai contar cada vez mais. Uhum. Mas eu queria saber se você acha assim que as pessoas estão ficando mais exigentes com o que elas estão vendo ou tá voltando um pouquinho mais pro natural? Como é que tá sendo recebido isso pelos teus seguidores, pelas tuas alunas? Então, uma coisa que eu falo muito é que a gente viveu muitas fases da internet. A gente tá muito acostumado do tipo assim, 2020 TikTok, todo mundo TikTok. Depois, Uhum. dancinha, todo mundo dancinha. Então, tiveram fases que foram indo, duraram ali um ano e pouco, e depois já paravam. Ou alguma coisa que dura meses e acaba. E eu percebo que com a inteligência artificial e o real, são coisas que coexistem, Se assim, complementam, sabe? né? Eu acho que uma não. Acho que uma não anula a outra, assim. Eu acho que com a IA, como eu falei, a gente consegue construir universos, né? E então a gente consegue, por exemplo, montar um conceito de uma forma muito mais fácil. A gente consegue dar uma experiência imersiva muito mais palpável, mesmo que através da tela do celular, a gente consegue dar uma experiência mais palpável para o consumidor. Só que é óbvio que isso não tira o mérito de um Arrume-se Comigo falado e de um Sim. evento presencial. Então as coisas elas coexistem, assim. Não existe você faça só inteligência artificial, que agora você vai ganhar milhões de seguidores. Não é assim que funciona, né? Então, eu acho que pra gente falar com as pessoas, a gente precisa entender as pessoas. E a gente precisa entender que as pessoas gostam de ver algo que é bonito, porque se tem o bonito e o feio, as pessoas vão escolher ver algo que é bonito e muito bem feito. As pessoas vão olhar o que é bonito, mas elas também vão olhar o orgânico, alguma coisa, uma parte com erro, que tem esse toque humano, as pessoas vão querer ver os dois. Uma coisa não, acho que se complementam, igual você falou. Sim. E o físico ele vai ficando para experiência, para Exato. viver o real, para Exato. sentir, para ter essa imersão, né? Sim. Mas o que pode trazer pro físico, que pode chamar essa pessoa
para essa experiência, para querer conhecer esse produto, para querer conhecer essa loja, é aquele primeiro visual que ela enxergou Exatamente. ali na rede social, no criativo, no Instagram. E Sim. aí um vai ajudando o outro, né? Exato. E eu falo muito assim, a gente já passou da era da internet, de tipo assim, meu, só pega o celular e grava que vai dar certo. Tipo, há um tempo atrás era assim, né? Tipo, você surfa a onda da criação Uhum. de conteúdo e era um mundo totalmente novo. Só que agora as pessoas já estão mais exigentes, sabe? Porque ao mesmo tempo que as pessoas estão mais exigentes para ver algo bonito e não só bonito, mas bem construído, né, no geral, é, quem cria conteúdo também tem muito acesso. Tem muito tutorial, tem muito vídeo, tem curso, obviamente, Aham. sabe? Você tem muitos mecanismos para você melhorar. Então, por que que você não quer fazer direito para agradar o seu público, sabe? Sim, e nesse curso, com essas tuas alunas, tu explora todas essas frentes, tanto da criação, do processo, Uhum. do visual também. Essas alunas, elas, qual é o foco principal? Elas também apresentam produtos de moda, vendem online? Eu tenho a maioria das minhas alunas, elas trabalham com nicho de moda, beleza, é voltado para esse universo. E eu tenho os dois lados, tanto as lojistas quanto as influenciadoras, os GCs. Então, é um público um pouco amplo, tem algumas pessoas de outros nichos, e eu gosto quando tem pessoas de outros nichos, porque eu percebo, cara, essa pessoa não é do nicho de moda, ela comprou o meu curso. Então, ela consegue expandir muito mais, assim, né, pro perfil dela e fazer, às vezes, o que os concorrentes não estão fazendo. Dentro dos meus cursos, eu ensino muito, sim, sobre o processo. Então, eu prezo muito por ter aulas introdutórias, explicar sobre o Instagram, explicar como montar um bom roteiro, porque não adianta nada tu fazer uma transição e o teu conteúdo Sim. tá uma porcaria, né? É, Então, eu ensino toda essa parte, que eu acho que é muito mais importante você entender como a plataforma funciona, como se comunicar com a sua audiência, entender o seu público. Isso eu acho que é mais importante do que você só fazer algo bonito. Algo bonito ali com uma música neutra no fundo, sem nada, sabe, não vai fazer diferença. Mas agora, se você consegue conectar todos os pontos e você faz um conteúdo que é bonito, com uma estética bonita, aí você tem ali a cereja do bolo que vai deixar o seu conteúdo completo. sim. E essa estética bem construída, essa apresentação bem feita, elas te dão feedbacks de, por exemplo, nossa, vendi muito mais esse Uhum, produto, uhum. ou fez o produto parecer melhor do que ele era só porque eu Sim, fiz um bom criativo exatamente, aqui. porque faz diferença, né? Às vezes, iluminação, às vezes, pra mim é algo básico, mas eu sei que tem aluna minha que às vezes não sabe por que, que o produto não fica bonito, porque tá na iluminação errada, sabe? A altura, o ângulo certo pra gravar, não de cima pra baixo, mas levemente de baixo pra cima, pra dar uma alongada. Ontem mesmo, uma aluna minha mandou mensagem falando: Nossa, Ru, a marca que eu comprei o look e uma outra agência, eles vieram falar comigo pra fechar parceria, pra querer valores, depois do vídeo que eu postei com o IA. E ela tinha mandado o vídeo pra gente lá no grupo, que o resultado tinha ficado bem bacana. Então, quem realmente faz, né? Quem assiste às aulas, eu me sinto muito as minhas professoras, assim, sabe? Que eu sei quem assiste e quem não Não assiste. adianta comprar e não É. executar. As alunas que assistem às aulas desde o início e vão para a prática, com certeza elas conseguem ter muito mais resultado do que alunas que chegam e só querem chegar na prática, assim, sabe? Ah, vou só fazer uma transição porque isso vai salvar o meu conteúdo. Não, tem uma estrutura antes que precisa existir e eu faço questão de explicar isso porque é isso que faz diferença, né? E aí, com essa evolução da tecnologia, com essa facilidade que a IA traz, você percebe essa criação de imagens e criação de conteúdo ficando mais acessível ou vai aumentando a concorrência, assim? Como é que está sendo visto isso hoje? Eu acho que ainda não é algo acessível. Eu acho que pode ser que fique lá na frente, mas as IAs, elas ainda são muito caras, então eu vejo que a IA ela ainda é um diferencial para quem usa. E não é só porque é um diferencial, igual eu falei antes, né? Não é só porque é um diferencial que é a única coisa que funciona. Mas, de fato, ela traz muita praticidade, ela traz sim um diferencial, porque enquanto as pessoas estão fazendo de um jeito, quem usa a inteligência artificial tá fazendo de outra forma. Então, eu vejo que ela ainda é um diferencial e eu acredito que vai continuar sendo por um bom tempo, porque sempre surge uma IA nova. Então, por exemplo, a IA da ByteDance, Seedance, que é de vídeo, acabou de sair. Então, o Higgsfield não vai deixar os planos mais baratos, porque uma plataforma como o Higgsfield em vídeo são plataformas que precisam estar sempre colocando as IAs novas lá dentro, então os planos vão continuar caros, a gente paga IA em dólar, então tudo isso eu acho que eu não sei se é algo que vai reduzir assim tão
tão rapidamente para todo mundo conseguir ter acesso, sabe? De fato, tá ficando mais acessível, mas ainda não é bem democrático, né? Eu acho que é acessível porque hoje em dia é muito fácil você saber usar. Mas você ter acesso a uma IA que vai estar sem a logozinha, que vai ser em alta qualidade, isso eu acho que ainda é caro. Dentro das próprias plataformas, né? Se você usa Kling, você gasta uma quantidade de crédito. Se você usa a IA do Google, é outra quantidade de E crédito. sempre em dólar, né? E sempre em dólar. Então tem tudo isso que acaba que não deixa um acesso fácil para todo mundo. Mas, como eu disse, né? Eu acho que você não usar IA, você pode usar sua criatividade de outras formas que também vão ser muito efetivas, assim. Sim, na Futuriza a gente fala muito sobre essa dificuldade de acompanhar a evolução da IA, porque hoje você tem uma, outra você tem outra IA, outra você tem a IA 2.0, você tem uma forma diferente de fazer, um resultado diferente, uma qualidade diferente. E para nós, isso é normal, porque é o core da Futuriza, né? É trabalhar com IA e é acompanhar isso, é estar na frente. Mas para as marcas, para criadores, quando seu foco é criar conteúdo ou ter o produto para vender ou desenvolver uma coleção, você não consegue acompanhar isso. Não. É difícil, realmente. É muito difícil. E assim, eu até falei sobre isso nos meus stories, né? A gente sempre vê sempre tem gente falando de IA nova. E daí fica até meio que uma pressão, né? Tipo assim, nossa, acabou de sair essa IA que você que é criador de conteúdo, você precisa usar, você precisa fazer. Mas você não precisa, sabe? Tu consegue usar outra IA que tu já tá acostumado. Porque eu acho que o que manda muito na hora de você usar IA, quando você é criador de conteúdo, é a sua criatividade, assim, né? Então, independente da IA que tu usa, nenhuma vai fazer milagre se tu não souber dar o comando certo e saber o que você quer comunicar. Exatamente. E como que você enxerga o papel do criador de conteúdo nesse momento? Eu acho que o criador de conteúdo, ele precisa conhecer esse mercado, sabe? Mesmo que você, eu não uso IA, mas tá, por que você não usa? E se você não usa IA, o que você coloca no lugar? Porque o criador de conteúdo, ele precisa vir muito como expert. Hoje em dia, as marcas chegam muito pra mim e falam, tipo assim, a gente confia no que você vai entregar. Ou me mandam um conteúdo meu como referência. Então, se eu sou uma criadora de conteúdo que eu não sei do meu processo, que eu não sei o que eu tô fazendo, eu fico muito perdida quando uma marca chega e fala pra mim que confia no meu potencial pra criar alguma coisa. Então eu vejo que o criador de conteúdo, ele precisa ser, sim, muito um expert. Ele precisa muito saber o que ele tá fazendo. Ele precisa saber entender o mercado. O que o mercado quer. O que as marcas querem. O que o público quer. Precisa, sim, ter essa preocupação de entender como funciona e não só querer postar um vídeo bonitinho, sabe? O vídeo bonitinho, ele é o que tá lá, afinal, no feed pra entregar pra tua audiência. Mas antes, precisa entender tudo que vem antes, assim, sabe? E nesse... O que as marcas estão procurando, o que as marcas querem, quando elas chegam para a Ruama e falam, eu quero um criativo X para tal objetivo. O que elas estão buscando e o que você entrega como métrica de sucesso, assim, para elas? As marcas, hoje, o que eu vejo que elas querem o conteúdo que tem cara de IA, sabe? Porque elas querem se mostrar como marcas modernas, sabe? Tipo assim, igual teve um vídeo que eu fiz com uma bonequinha minha de IA. E esse daí tá tipo assim. E as marcas chegam e falam, eu quero esse vídeo aqui com essa bonequinha. A gente quer nesse estilo. Ou uma troca de cenário, algo do tipo. Então, eles querem aquilo pra se posicionarem mesmo como uma empresa, uma marca que ela tá antenada, sabe? Às vezes dentro de um nicho, ninguém tá fazendo, eles querem fazer. E eu preciso entregar aquilo pra marca, pra ela conseguir atingir o objetivo dela de se mostrar como uma marca que é antenada e entregar pro público dela algo diferente, assim, sabe? Mas claro, quando a gente fala de métricas ali, quando eu entro no meu perfil, eu fecho bastante também parceria com outras plataformas de IA. Eu fecho tanto pro lado da moda, quanto com plataformas de IA. E sem dúvida, os salvos, os envios, isso faz muita diferença. Tem vídeo meu que, por exemplo, eu fechei parceria com uma empresa de IA e eles pediram pra eu postar um tutorial. Às vezes eu posto o tutorial ali com IA, acabo de postar, tem tipo assim, 100 likes, 200 comentários e 300 salvos. E, tipo, eu sei que isso é uma métrica muito boa, porque essas pessoas salvaram, elas querem reproduzir depois. Agora, quando eu posto um conteúdo em parceria com uma marca de roupa, por exemplo, tem bastante salvo, bastante curtida, bastante visualização. Isso é muito bom, porque se a pessoa salvou, é porque ela quer reproduzir, elas
comentam elogiando o look, perguntando de onde é. Então, tudo isso eu analiso, né, na hora de ver, tipo assim, não, tô no caminho certo, sabe? Uhum. E os consumidores, quando eles veem esse tipo de material dessa marca, eles estão olhando essa marca como uma marca mais moderna, mais antenada de fato? Ou já aconteceu aquele desconforto, assim, de nossa, a IA já tá entrando em tudo, já tá chato, tá tirando a humanização das Aham. coisas? Eu nunca recebi esse feedback, pra ser bem sincera, Aham. sabe? Eu não sei se é algo que ainda é muito novo, que as marcas estão começando a usar, mas eu nunca vi feedback do tipo assim, a IA tá acabando com tudo. Eu nunca nem vi esse tipo de comentário, pra ser bem sincera. Aham. Então, tipo, as pessoas sempre gostam muito. Mas pode ser que, se não souber usar do jeito certo, pode ser que haja ali um cansaço, assim, sabe? Mas eu vejo que cansa muito. O conteúdo cansativo com IA é aquele sem. Sabe? Tipo assim, que tu vê que foi feito Sem com o IA, mas lado tá sem humano graça. mesmo, É né? sem lado humano. E eu sempre coloco assim nos meus. Se você for ver os meus vídeos, os meus conteúdos de IA, tem IA, mas sempre tem o humano. Então tem, tipo assim, a roupa real em mim e tem a roupa na bonequinha. E isso, tipo assim, deixa muito divertido, porque traz nostalgia. Então eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei que aquilo ali traz uma sensação nostálgica. A gente queria que a nossa Barbie se movesse do jeito que a bonequinha se move no vídeo. Então eu acho que isso traz tanto entretenimento, mas também traz o look bonito, que as pessoas perguntam de onde é aquele look, sabe? Traz os dois. Legal. E essa parte de criação com IA, até onde você acha que é o básico, ou que vai ser o básico, ou que vai ser um diferencial, assim, pelo ritmo que as coisas estão acontecendo, pelas tuas alunas? A partir da onde que é o básico, eu acho que é organização. Porque hoje a maior dificuldade que eu vejo das criadoras de conteúdo no geral é conseguir ter constância, é conseguir ter estratégia. Então eu acho que usar a IA enquanto criador de conteúdo, usar para isso vai ser o maior diferencial. E no geral, tanto para marca quanto influenciador, com certeza a IA eu acho que ela vai usar bastante a sair do óbvio, sabe? A criar universos de marca. Então, até eu falei sobre isso numa aula do conteúdo da Malu Borges, que eu reproduzi, que ela fez de um perfume da Dior, que a Dior tava Aham. lançando os perfumes. Então, se você for ver, tipo, é um conteúdo que é de IA, mas ele constrói um universo, porque é um perfume que é floral, ela tá deitada num campo de flores, feito com IA. Então, tudo isso tá criando o universo da Dior com o produto, sabe? Juntando com a Malu Borges, que é uma influenciadora que ela traz muito essa parte tecnológica. Então, acho que marcas e influenciadores que souberem a marca escrever um bom briefing, o influenciador interpretar esse briefing e construir um universo utilizando inteligência artificial, eu acho que com certeza vai ser um grande diferencial e vai ser meio que, eu consigo entregar isso, é o básico que eu consigo fazer, sabe? A partir daqui, se me entrega o briefing, que eu vou entregar para você um conteúdo excelente de IA. E hoje você tem tido facilidade com esses briefings, você tem entregado uma primeira versão que já é bem aceita, tem muito bate-volta, como é Não que é? tem tanto. Até porque se tiver bate-volta, fala, gente, não foi muito caro. A gente vai ter que trabalhar esse reajuste. Mas até hoje não teve. Até eu entreguei um conteúdo esses dias e tinha ali mudança de cenário, produto e tal. E eu pensei assim, meu Deus do céu, né? Foi um parto pra fazer. Eu fiquei literalmente um dia fazendo a edição com IA. Porque esse é um outro ponto. As pessoas acham que IA é tipo assim, eu dei o comando de primeira, já E veio. vai fazer sozinho. E a IA vai fazer sozinha e tal, mas às vezes você vai precisar ajustar um detalhe que você não se atentou. Então, né, algum detalhe do produto, porque o produto é novo, você precisa, né, ir ajustando tudo. E daí foi pra marca e pensei, cara, é a primeira vez que eu tô fazendo conteúdo pra essa marca, sabe? Eu coloquei várias referências de IA, então se ela pedir uma alteração, já tava com medo, assim, de ter alteração, mas não teve. Então, até hoje, eu não precisei. Mentira, teve uma vez que eu precisei refazer um conteúdo de IA, que era com uma marca de jaleco, foi esses tempos. E a gente fez com a bonequinha. E eu não me atentei a um detalhe do jaleco. Ele tinha o acabamento arredondado e na foto ficou com o acabamento quadrado. Só que foi realmente uma falha minha, que eu tinha que ter ajustado lá na hora que eu gerei a fotinho da bonequinha. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que ajustar isso. Então, quando precisa fazer esse reajuste, geralmente é de deixar igual ao produto, assim, bem fiel ao produto, sabe? Então, eu já fiz. E essa é uma dificuldade para quem vai fazer também e não tem tanta facilidade com a IA, né? Porque Exatamente. é justamente isso. Às vezes as marcas ou até alguns designers pensam, nossa, mas é só você pegar a foto do produto, colocar na IA, colocar o prompt que vai sair maravilhoso.
mas não sai maravilhoso. Exato. Ainda tem muito ajuste, muita expertise que você precisa ter, né? Exatamente. Até esses tempos eu fiz uma foto de Páscoa, e daí eu coloquei os chocolates da Doce Beijo, e daí eu peguei e tirei foto do produto, e na hora de montar o prompt, eu fiz bem certinho pra IA ser fiel ao produto, o tamanho do produto em relação ao tamanho humano. Então, todos esses detalhes pra gente conseguir manter ali a fidelidade ao produto usando inteligência artificial. Então, assim, são muitos detalhes que às vezes a gente só chega e fala assim, ai, pro Nano Banana, né? Transforma essa foto numa foto de Páscoa. Tipo assim, tá, o Nano Banana vai fazer qualquer coisa. Agora, se você descrever tudo o que você quer, aí essa foto vai ficar muito melhor. Sim. E olhando pra frente, o que você acha que vai separar, principalmente, os criadores que crescem e que conseguem alcançar mais seguidores, que conseguem ir dominando esse mercado, de quem vai ficando pra trás, de quem vai parando no tempo, assim? Eu acho que é criatividade e comunidade, falando de criador de conteúdo, sabe? É criar um conteúdo com IA, beleza, mas mostrar o processo também. É quem trouxer os dois, assim. Eu acho que isso vai fazer bastante diferença. Assim, a gente postei essa publi pra vocês, mas eu vou mostrar o backstage dessa publi. E eu acho que isso fica bem atrativo também pras marcas. Tipo assim, beleza, a gente já sabe que ela vai postar a publicidade, mas ela vai postar o backstage também. E na hora que ela postar o backstage, ela vai falar do produto, ela vai explicar esses pontos do produto. Então vai acabar ficando mais atrativo pros dois lados e com certeza quem é criador de conteúdo vai conseguir se destacar melhor. Perfeito. Fica claro que não é só criar mais conteúdo e mais coisa cada vez, e postar todo dia, e fazer vários criativos, e impulsionar tudo, né? Tem que ter estratégia, tem que usar a tecnologia como aliada de fato. E para fechar, assim, para fazer uma última pergunta, o que você acha que vai definir o sucesso do criador de conteúdo para os próximos anos? Criatividade, aquela bem repetitiva. Mas é que eu acho que criatividade é o ponto, porque se você tem criatividade, você consegue fazer tudo, sabe? Você consegue se adaptar ao mercado, mesmo ele mudando. Eu acho que vai crescer muito ainda a IA, eu acho que ela vai estar cada vez mais presente na vida das pessoas, mas o criador de conteúdo que cresce, para ele crescer bastante, eu acho que justamente é ter estratégia e criatividade, sabe? É isso. Então, acho que criatividade é o que vai fazer os criadores de conteúdo conseguirem ter sucesso, sabe? Ao invés de ficar tentando a sorte. Acho que hoje em dia não dá mais pra tentar a sorte, do tipo assim, vou postar e vou ver no que dá. Não, acho que tem que ter criatividade pra conseguir ter estratégia, assim. Perfeito. Juan, então foi muito bom entender como você enxerga essa conexão entre moda, tecnologia, criação de conteúdo, inteligência artificial. Te agradeço pelos insights que você passou também. Se as alunas ouvirem esse podcast, já vai valer muito a pena. Não, já vou mandar pra elas, elas vão falar. Esses tempos veio uma aluna minha falando assim: gente, eu tava assistindo as aulas da Ruama de tal curso, assim, ela já é minha aluna há muito tempo. Eu tava assistindo agora as aulas introdutórias e, tem muita coisa valiosa. Eu tava assistindo o curso, tem muita coisa valiosa. Eu falei, essa é a ideia. por um motivo. Já era pra ter visto antes. Mas eu espero que ajude elas e fico feliz de poder estar contribuindo com o pouco que eu sei. Eu gosto sempre de estar pesquisando. E eu acho que poder ter essa troca, né, essa conversa, eu acho que é sempre muito bom pros dois lados. Pra fechar de verdade, a gente tem um presente pra você. Eu não vou ficar em pé, porque senão acho que eu vou sumir da câmera. Exato, você pode ficar sentadinho. Esse é um reconhecimento que nós entregamos para quem a gente sabe que faz parte do futuro da moda. Ai, gente, que legal! Gente, lá em casa só o João ganha troféu, porque ele joga pádel, eu também tenho um. Agora você tem o seu. Ai, obrigada! Nossa, amei! Obrigada!